Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E hoje vamos fazer o tapete caleidoscópio. Esse tapete ficou maravilhoso. Eu estou apaixonada tanto pelo modelo quanto por essa cor. Bem, e essa peça ficou com a seguinte medida. Ele mede aqui de cada um dos lados 1,44 m. Então, essa medida aqui lateral, convertida em metros quadrados, dá a seguinte cobertura de área. Cobre aqui 2 metros quadrados no chão. 2 metros e pouquinho, quase 2 metros e 10 centímetros. E esse tapete te dá a opção de trabalhar em outros tamanhos. Então, olha, você pode fazer um tapetinho quadrado para colocar na porta, ele vai ficar menorzinho. Se você trabalhar aqui só até essa terceira parte que eu fiz aqui com o marrom. Então, fica aqui com 65 centímetros, aí você pode colocar um bico, ele aumenta um pouquinho. Então, tem 65 centímetros aqui nessa terceira parte, uma, duas, três, terceira parte que eu trabalhei com o marrom. Se você quiser fazer para a sala com apenas 1 metro, então você trabalha mais uma vez e vem aqui até essa quarta vez que eu fiz com o marrom. Ele vai ficar um tapete com 1 metro quadrado. Bem, então é isso. Eu amei essa peça, espero que você tenha gostado também. E se gostou, por gentileza, deixe o seu comentário, que é muito importante eu saber, né, se vocês gostam ou não das minhas peças, do meu trabalho. Então, por gentileza, deixe o seu comentário, o seu like. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Bem, então é isso. Agora vamos aos materiais. Bem, eu trabalhei essa peça com fio número 6. Todos os 4 fios são número 6. Mas, se você preferir, pode trabalhar com o fio número 8, que também vai ficar muito bom. Ele vai ficar ainda mais encorpado e maior o seu tapete. Bem, e as quantidades de barbante que eu usei aqui de cada cor foram as seguintes. Do barbante cru, eu usei 200 gramas. Do azul claro, eu usei 300 gramas. Do azul royal, eu usei aproximadamente 600 gramas. Também usei aproximadamente 1,2 kg desse marrom. E agora deixa eu passar aí uma dica bastante importante. Se você for trabalhar essa peça de outra cor, para que dê o efeito que deu no meu, é importante que você sempre comece trabalhando com o barbante bem clarinho no início. O cru é o mais ideal para dar aquele efeito de luz no tapete. Pode até trabalhar com cores que sejam bem diferentes, essas intermediárias aqui. Mas se você quiser trabalhar com tom sobre tom, também fica muito bonito. Por exemplo, um verde clarinho e um verde mais escuro, ou um rosa claro e um rosa escuro, um lilás clarinho, um lilás escuro. Então, é isso. Sempre subindo a tonalidade das cores. Se você for trabalhar com cores diferentes, também coloque cores que vão subindo aqui a tonalidade. Por exemplo, você pode colocar aqui um amarelo, um laranja, que vai ficar muito bom também. E a última cor, sempre uma cor bem escura. Um marrom ou um azul marinho ou um preto. Então, essa última cor, sempre uma cor de tonalidade bem escura. E para trabalhar essas linhas, eu usei agulha de crochê de 3,5 mm. Bom, então é isso. Vamos lá para o passo a passo. Bem, então vamos dar início. Eu vou começar pelo barbante cru e vou fazer aqui um cordão de correntes com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos pegando aqui dentro desse anel. E aproveito e vou prendendo essa ponta inicial da linha pelo meio aqui desses pontos que estou construindo agora. Fiz um grupinho aqui
de 3 pontos altos. Em seguida, 1, 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos pegando aqui dentro do anel. Depois dos 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E vamos com esse padrão até construir aqui 4 grupos de 3 pontos altos separados por 3 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos, separei todos eles com 3 correntes. Depois de fazer aqui essas últimas 3 correntes, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, agora vamos trabalhar a segunda volta. Para começar, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de correntes. Trabalhei os 3 pontos baixíssimos e estou aqui no intervalo de correntes. Aqui eu subo 3 correntes, trabalho mais 2 pontos altos, depois faço 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, eu criei aqui um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Todos os nossos cantos serão sempre virados com leques iguais a esse que acabei de mostrar aqui. E na segunda volta, depois que completa o leque, nós fazemos uma corrente, vamos vir aqui para o próximo intervalo de correntes e trabalhar outro leque. Completou o leque, é só fazer uma corrente, vir para o próximo intervalo e trabalhar outro leque. E vamos com esse padrão até o final da volta. No final, teremos aqui 4 leques, separados por uma corrente. Eu vou fazer os meus e vem. Trabalhei os 4 leques, sempre separados aqui por uma corrente. Depois dessa última corrente, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Depois de fechar aqui com o ponto baixíssimo, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui. Depois de caminhar aqui com os 3 pontos baixíssimos, eu vou laçar mais uma vez, vou estender essa laçada e vou cortar aqui a minha linha. E agora, eu vou trabalhar a volta de número 3, número 4, com o barbante azul claro. Aqui, para eu amarrar o barbante, eu pego aqui numa das correntes do canto, normalmente eu pego em um canto onde eu não tenho aqui essa ponta, para não ficar muito amontoado aqui os arremates. Então, eu vou vir aqui do lado de cá e vou amarrar o azul claro. Depois de amarrar aqui o barbante, eu vou segurar a ponta e vou prender aqui por debaixo dos pontos que eu construí nesse canto agora. Bom, então, nesse canto, eu vou fazer um leque igualzinho aos leques que nós fizemos aqui na base. Para começar, sempre nós subimos as 3 correntes que vão equivaler o nosso primeiro ponto alto. Depois das 3 correntes, eu trabalho mais 2 pontos altos. Em seguida, faço 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos. Então, aqui está o meu primeiro leque da terceira volta. Depois do leque, é só fazer uma corrente, 3 pontos altos nesse intervalo de uma corrente. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, outro leque no próximo canto. Bem, então, esse é o padrão da terceira volta. Nós sempre vamos trabalhar o leque, depois do leque uma corrente, 3 pontos altos no intervalo de uma corrente, igual aqui, e outro leque no próximo canto. E vamos assim pela volta toda. Então, vou completar aqui a terceira volta com essa orientação e venho. Completei a terceira volta com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até
o intervalo de correntes desse canto. E aqui, olha, todas as pontas, tanto a do azul que eu amarrei agora, quanto a do barbante cru, que estava aqui nas correntes desse leque, eu prendi por debaixo dos pontos altos que eu fiz aqui nesses cantos, e essas pontas aqui é só cortar aqui bem rente, que elas já estão arrematadas. Bom, então agora nós vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou fazer um leque sobre esse leque aqui de base. Então, começo com as 3 correntes, faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Aqui está o meu leque, com os 3 pontos altos, as 3 correntes e 3 pontos altos. Em seguida, é só ir trabalhando uma corrente e 3 pontos altos nesse próximo intervalo de uma corrente. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, encontro aqui as correntes do canto. Aqui faço outro leque. Então, esse é o padrão da nossa quarta volta. Vamos sempre trabalhar os leques nos cantos e, entre um leque e outro, vamos fazer 2 grupos de 3 pontos altos separados aqui por uma corrente. Então, vou completar aqui o restante da volta com essa orientação e venho. Completei a quarta volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes do canto, lacei mais uma vez e cortei aqui o barbante azul claro. Então, aqui nessa parte, todas as vezes que encerrarmos a volta e formos cortar a linha, nós vamos trabalhar com esse padrão de caminhar aqui com os 3 pontos baixíssimos até as correntes e depois cortar aqui a linha. Bem, e agora eu vou trabalhar a volta de número 5 e número 6 com o azul royal. Então, aqui venho nesse outro canto, onde não tenho aqui a ponta, e amarro o azul royal. Depois de amarrar a linha, eu continuo trabalhando essas próximas 2 voltas com o mesmo padrão que nós estamos fazendo aqui nas voltas anteriores. Então, vai ser sempre leque sobre leque aqui nos cantos e uma corrente de separação e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que nós temos aqui de base. Então, aqui para começar, são sempre as 3 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Aqui fiz o primeiro leque. Agora, vou caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente de base. Bem, então aqui eu vim trabalhando, né, com a corrente, os 3 pontos altos nos intervalos de uma corrente de base e encontrei o próximo canto. Nesse canto, faço outro leque. E depois de trabalhar o leque, então nós continuamos, né, com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo de corrente de base e os leques nos cantos, até encontrar aqui o início da volta. Encontrando o início, é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida, caminhar com mais 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes aqui do leque e iniciar a volta de número 6, trabalhando um leque sobre esse leque de base e seguir com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que nós temos aqui na base. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 5 e número 6. Então, vou fazer aqui essas 2 voltas e venho. Trabalhei a volta de número 5 e de número 6 com o padrão que orientei, encontrando o início aqui da volta 6, eu fechei com o ponto baixíssimo, caminhei com mais 3 pontos baixíssimos, em seguida cortei aqui o azul royal.
Na sequência, eu amarrei o barbante marrom nas correntes desse leque e agora vou trabalhar a volta de número 7 e de número 8 com o barbante marrom. E o padrão de trabalhar, ele continua o mesmo, nós só mudamos aqui a cor da linha. Então, eu começo fazendo um leque sobre esse leque de base. E depois de trabalhar o leque, então continuamos, né, fazendo uma corrente de separação e trabalhando sempre 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente que nós temos, até encontrar o próximo canto. E no próximo canto, então, faz outro leque. Eu vou fazer o meu até ali e venho. Aqui está. Trabalhei a primeira lateral da volta de número 7 com o padrão que orientei. E seguimos, então, todo o restante aqui da volta com esse padrão. E assim que completarmos aqui a volta 7, então, nós vamos fechar com o ponto baixíssimo e caminhar até as correntes desse leque e iniciar a volta de número 8, fazendo um leque sobre esse leque. E continuamos com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo pela volta toda. Então, eu vou trabalhar a volta de número 7 e número 8 com esse padrão e venho. Trabalhei a volta 7 e a volta 8. Assim que eu encerrei a volta 8, caminhei com os pontos baixíssimos até as correntes do canto e cortei aqui a linha marrom. E essa primeira parte, esse primeiro quadrado aqui da peça, ele já está pronto. A partir daqui, nós vamos trabalhar individualmente cada uma das laterais aqui da peça. Então, agora, a próxima etapa que eu for construir, eu vou trabalhar apenas usando esse lado aqui do quadrado. Depois que eu completar essa primeira parte aqui do quadrado, aí eu venho trabalhar a próxima lateral. Então, vai ser assim agora nessa próxima etapa aqui da peça. Para continuar, eu vou voltar a trabalhar aqui com o barbante cru. E a partir daqui, nós vamos repetindo, então, a sequência de cores, né? Agora eu volto com o cru, depois o azul claro, azul escuro e marrom. Então, nós vamos assim por todo o restante da peça, trabalhando sempre nessa sequência aqui de cores. Bom, vamos lá, então, dar continuidade aqui. Para eu amarrar o barbante cru, eu vou contar da seguinte maneira. Venho nesse primeiro grupo de 3 pontos altos que tenho aqui nessa lateral e conto 1, 2, 3, 4 grupos. No quarto grupo, 1, 2, 3, 4, eu vou amarrar o barbante usando esse primeiro ponto alto desses 3 e amarro o meu barbante. E depois de amarrar a linha, eu vou introduzir aqui a agulha, puxar para frente e fazer uma corrente. Fez essa corrente, vou laçar e venho nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui logo à frente. Esse intervalo aqui de correntes, ele tá bem no meio aqui dessa lateral. Então, olha, eu vou trabalhar nesse intervalo aqui agora. Esse intervalo é o bem do meio, porque para cá eu tenho 1, 2, 3, 4 intervalos e do lado de cá também 1, 2, 3, 4 intervalos. Nesse intervalo aqui, eu vou fazer um leque, igualzinho os leques que nós trabalhamos aqui nos cantos. Então, depois da corrente eu laço, venho no intervalo e trabalho 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Olha, trabalhei aqui nesse intervalo o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Depois do leque, eu vou fazer uma corrente, vir aqui no marrom e vou contar aqui nesse grupo de 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos. Nesse terceiro ponto, eu prendo um ponto baixíssimo. E ficou dessa maneira aqui, olha. Fiquei com o leque bem no centro aqui
dessa lateral e antes do leque tem o espaço aqui de uma corrente, depois do leque também o espaço de uma corrente. Agora, nós vamos fazer duas correntes, uma, duas. Vem aqui no marrom e vamos contar 3 pontos. A corrente também conta, então conto aqui na corrente 1, 2, 3. Aqui no ponto alto do meio, que é o terceiro ponto que nós contamos, eu vou prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, laça e vira a peça. E trabalha mais 2 pontos altos pegando nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui antes do leque. Então, aqui fiz um grupo de 3 pontos altos, contando essas duas correntes como um ponto alto. Depois, eu faço uma corrente de separação, venho nas correntes do leque e aqui eu trabalho outro leque igualzinho, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Depois de trabalhar o leque, faço uma corrente, venho nesse espacinho aqui de uma corrente que eu tenho depois do leque e aqui trabalho 3 pontos altos. Depois que fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem no marrom e a partir dessa corrente, conto 3 pontos. Então, aqui na corrente 1, 2, 3. E aqui no terceiro ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, olha, todas as vezes que nós encerrarmos aqui uma volta, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, nessa parte aqui, com o barbante cru, eu vou trabalhar apenas essas duas voltas. Depois de prender aqui com o ponto baixíssimo, vou laçar mais uma vez e vou cortar essa linha. Bem, então, a parte com o barbante cru, ela já está pronta aqui nesse lado do meu quadrado. Vou fazer o mesmo que fiz aqui com o barbante cru na próxima lateral. Então, eu viro aqui a peça e de novo aqui vou contar nos grupinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. No quarto grupo, atravessando aqui a agulha. No primeiro ponto alto do grupo, eu amarro a minha linha. E depois de amarrar a linha, eu trabalho o mesmo padrão que mostrei aqui. Bem, então, eu vou mostrar mais uma vez como é que faz essa parte, que é para gravar bem. Então, olha, depois de amarrar a linha, eu puxo para frente, faço uma corrente. Venho no próximo intervalo, que é o intervalo do meio aqui, dessa lateral, e aqui eu trabalho um leque. Depois de trabalhar o leque, faço uma corrente. Venho aqui no marrom e conto 1, 2, 3 pontos. No terceiro ponto, eu prendo um ponto baixíssimo. Prendeu o ponto baixíssimo, faz duas correntes. Uma, duas. Depois das duas correntes, vem no marrom, conta aqui nos pontos. 1, 2, 3. No terceiro ponto, faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, vira a peça, trabalha mais 2 pontos altos nesse intervalo. Faz uma corrente, um leque sobre o leque. Fez o leque, uma corrente, próximo intervalinho, 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, vem aqui no marrom, conta a partir aqui da corrente, 1, 2, 3. No terceiro ponto, um ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo aqui, laça mais uma vez e corta. Então, aqui eu já fiz duas laterais,
Agora é só a gente virar aqui a peça para a próxima lateral, contar do mesmo jeito, 1, 2, 3, 4, no quarto, prende o barbante no primeiro ponto dos 4 e repete aqui as 2 voltinhas. Então, eu vou completar essa parte aqui com o barbante cru e venho para a gente continuar. Trabalhei os 4 lados com o barbante cru e, por enquanto, o meu trabalho está assim. Bem, então, depois de trabalhar os 4 lados com o barbante cru, agora nós vamos trabalhar os 4 lados com o azul claro e vamos fazer 2 voltas. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Para amarrar aqui o azul claro, eu conto assim, olha. Esse ponto alto aqui do marrom foi o ponto onde eu trabalhei com o barbante cru. Então, vou contar aqui, voltando atrás, o total de 3 pontos. Então, amarrei nesse, conto a partir do ponto seguinte. 1, 2, 3. Vai dar aqui nesse ponto alto desse próximo grupo, no primeiro ponto aqui. Então, aqui eu amarro o azul claro. Então, olha, a contagem para amarrar a linha e começar a próxima cor vai ser sempre essa. Nós vamos vir aqui do ponto que está logo à frente do local onde nós trabalhamos aqui o último ponto e vamos sempre contar 3 pontos. 1, 2, 3. E no terceiro ponto nós sempre amarramos a nossa linha. Amarrou a linha, é só puxar aqui para frente, trabalhar uma corrente e 3 pontos altos nesse intervalinho que eu tenho aqui, olha, logo antes desse primeiro grupo de 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faço uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, só fazer uma corrente e trabalhar um leque sobre o leque de base. Completou o leque, uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo. Depois dos 3 pontos, uma corrente vem nesse último intervalinho que eu tenho aqui e faz mais 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente, vem aqui no marrom e, a partir desse ponto, que é o ponto que está logo à frente do local onde eu trabalhei com o barbante cru, eu vou contar 3 pontos. 1, 2 e 3. De novo, aqui estou no primeiro ponto alto desse próximo grupo de 3 pontos. E aqui eu prendo um ponto baixíssimo. Prendeu esse ponto baixíssimo, é só fazer 2 correntes, contar 3 pontos a partir do próximo ponto aqui do local onde eu trabalhei agora, com azul. Então, aqui, 1, 2, 3. Vou chegar aqui no intervalo de correntes. Aqui, eu prendo um ponto baixo. Laço, viro. Depois de virar a peça, então, venho aqui. Nesse intervalo de uma corrente, aqui faço mais 2 pontos altos. Então, completei aqui o meu grupinho de 3 pontos, contando essas 2 correntes como um ponto alto. Agora é só ir caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo. Quando encontrar aqui o leque, então, trabalho um leque sobre ele e volto aqui descendo também com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, até esse último intervalinho que nós temos aqui. Bem, então, olha, é bastante simples de trabalhar, né? É a única coisa que a gente tem que prestar atenção mesmo é na hora aqui de contar os pontos na base para começar a próxima volta e de contar aqui os pontos na base a hora de encerrar a volta. Então, aqui,
Depois que eu fiz essa corrente, depois do último grupo de 3 pontos altos, eu conto 1, 2, 3 e aqui prendo um ponto baixíssimo. E completei, então, aqui as 2 voltas no azul claro. Agora é só laçar e cortar aqui o barbante. E aqui, olha, antes de eu continuar, deixa eu mostrar para vocês como é que eu arremato essas pontas aqui. Então, olha, eu sempre vou arrematando as pontas quando eu já tenho aqui um grupinho de 3 pontos altos do lado da ponta. Nesse caso aqui, olha, eu vou esperar trabalhar os 3 pontos altos nesse intervalo para depois arrematar essa ponta. Mas essa daqui já dá para arrematar porque eu tenho os 3 pontos altos. Então, olha, sempre arremato dessa maneira essas pontas. Atravesso a agulha aqui pelo meio desses 3 pontos altos, pego a ponta e passo através desses pontos. Saio aqui do lado de cá, aí eu desenrolo a ponta aqui, deixo 3 fios de um lado e 3 fios do outro. Depois que abriu aqui a ponta, eu venho no ponto que eu tenho aqui, olha, logo tá quase embaixo aqui desses 3 pontos altos onde eu atravessei a linha. Pego aqui pela linha desse ponto, passo metade aqui, só 3 fios dessa ponta e amarro aqui. Então, olha, a gente dá 2 nozinhos bem apertados. Depois que fez aqui esses 2 nozinhos, então a gente corta bem rente aqui perto do nozinho. E ajeita aqui os 3 pontos altos novamente, olha, a ponta some completamente, não é difícil de fazer esse arremate. E fica um trabalho bonito, não escapa aqui a ponta e não aparece também o arremate. Então, todas essas pontinhas dessas partes que nós vamos trabalhando aqui, esse triângulo, eu arremato dessa maneira. Bom, então, para trabalhar com o azul aqui, segue tudo o mesmo padrão que eu mostrei nesse primeiro aqui para vocês, né? Então, aqui o ponto onde eu trabalhei com o cru, volto aqui atrás contando. 1, 2, 3. No terceiro ponto, amarro o azul claro. E depois que amarrou aqui a linha, então, segue trabalhando com o padrão que eu falei para vocês ali no primeiro do azul claro. Uma corrente, 3 pontos altos nesse primeiro intervalo e segue trabalhando, né? Sempre 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente e um leque sobre o leque de base. Então, aqui, olha, trabalhei 3 pontos altos em cada intervalo, leque sobre leque. Depois do último grupo de 3 pontos altos, sempre faço uma corrente, venho aqui no marrom e conto 1, 2, 3. No terceiro ponto, prendo um baixíssimo. Depois do baixíssimo, sempre 2 correntes. Conto 1, 2, 3. No terceiro ponto, prendo um ponto baixo. Então, para iniciar as voltas, nós sempre prendemos um ponto baixo, que é para dar o espacinho aqui, o intervalo de uma corrente que nós fazemos aqui quando encerramos a volta. Depois é só laçar, virar a peça e trabalhar aqui mais 2 pontos altos nesse intervalo para completar o nosso grupo de 3 pontos aqui. E depois segue uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo e o leque. Bom, então, eu vou trabalhar aqui o restante das partes aqui do azul claro, com essa orientação, e venho para a gente continuar. Trabalhei os 4 lados com o barbante azul claro, e por enquanto o trabalho está assim. Bem, então, depois de trabalhar os 4 lados com o azul claro, nós vamos trabalhar os 4 lados com o azul royal. E também vamos fazer 2 voltas. Então, vamos trabalhar da seguinte maneira. Para amarrar aqui a linha, continuo seguindo o mesmo padrão. Então, essa corrente é o local onde eu trabalhei o meu último ponto do azul claro. Então, aqui, voltando atrás, eu conto 3 pontos. 1, 2, 3. Cheguei aqui nesse último ponto alto do grupo. Amarro aqui a linha. E depois de amarrar a linha, continuamos então com o mesmo padrão, de puxar aqui para frente, trabalhar uma corrente e fazer 3 pontos altos nesse intervalinho que eu tenho aqui antes desse primeiro grupo. Aqui está, trabalhei o primeiro grupo no azul royal. Depois é só seguir caminhando com uma corrente,
3 pontos altos em cada intervalo, leque sobre leque, e desce aqui também com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo até o último. Então, eu vou fazer aqui o meu até esse último grupo aqui e venho. Trabalhei com o padrão que orientei. Depois desses 3 pontos, fiz uma corrente. Agora, para encerrar essa volta, eu venho aqui na base e conto 1, 2, 3 pontos. E no terceiro ponto, prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, eu vou subir 2 correntes para começar a próxima volta. E quando nós estivermos aqui na ponta do quadrado inicial, eu vou prender um ponto baixíssimo nessas 3 correntes que eu tenho aqui do leque no marrom. Então, fiz as 2 correntes, venho aqui nas correntes do leque, bem no meio aqui das correntes, eu prendo um ponto baixíssimo. Prendeu esse ponto baixíssimo, laça, vira. E depois que vira aqui a peça, então segue com o mesmo padrão. Eu vou completar aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Já tenho um aqui nessas 2 correntes do azul e faço mais 2 nesse intervalo. Depois de fazer esse primeiro grupo, nós seguimos com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, leque sobre leque, uma corrente, 3 pontos altos, até trabalhar 3 pontos altos nesse último intervalinho que nós temos aqui. Bom, então eu vou fazer o meu e venho mostrando como encerrar essa volta. Trabalhei toda a segunda volta com o padrão que orientei. Estou aqui no finalzinho para fechar a volta. Quando nós estivermos fechando essa volta que está aqui bem no topo do quadrado inicial, nós vamos usar essas correntes do leque aqui do marrom para prender. E não vamos fazer nenhuma corrente depois desse último grupo de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, direto eu venho aqui com a agulha nas correntes do leque no marrom e prendo aqui um ponto baixíssimo. Prendeu esse ponto baixíssimo, laça mais uma vez e corta. E depois de cortar o barbante, então, nós vamos trabalhar na próxima lateral e vamos seguir o mesmo padrão aqui para amarrar a linha, né? Aqui está a corrente onde eu trabalhei o último ponto no azul. Conto 3 voltando atrás. 1, 2, 3. Amarro o azul royal. E depois que amarra, a linha continua com o mesmo padrão. Uma corrente, 3 pontos altos nesse intervalo e segue fazendo os 3 pontos altos e separados por uma corrente, leque sobre leque, vai até o final da volta. Vou fazer aqui a minha volta e venho. Completei a minha volta, depois do grupo de 3 pontos, fiz uma corrente, agora é só contar aqui. 1, 2, 3, no terceiro ponto, prender um ponto baixíssimo. Em seguida, sobe 2 correntes, vem aqui nas correntes desse leque aqui de base, ó, já tenho um ponto baixíssimo aqui, vou fazer mais um. Então, vai ficar assim quando nós encontrarmos os dois lados aqui, olha. Com 2 pontos baixíssimos nas correntes desse leque aqui do marrom. Fez esse baixíssimo, então é só laçar, virar a peça e continuar trabalhando a volta, seguindo o mesmo padrão que já orientei. Bom, então é dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui com o azul royal. Eu vou completar os 4 lados e venho para a gente continuar. Trabalhei os 4 lados com o azul royal e por enquanto o trabalho está assim. Bem, depois de trabalhar os 4 lados com o azul royal, eu vou trabalhar novamente com o marrom e agora nós vamos contornar ao redor da peça inteira. Não vamos mais fazer só a voltinha aqui de vai e vem. Nós vamos contornar ao redor do quadrado que nós formamos aqui. Então, para começar, eu vou amarrar o marrom nas correntes de qualquer um dos leques que eu tenho aqui do azul royal. Então, amarro aqui nas correntes do leque e faço um leque sobre esse leque de base. Eu começo aqui com as 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto.
Fez o leque, é só ir caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que temos aqui de base. Eu vou fazer aqui o meu até encontrar aqui esse local onde eu tenho o barbante marrom e venho mostrando como vamos fazer. Bem, então aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei, encontrei aqui o local onde eu tenho o barbante marrom. Então, nesse local nós continuamos seguindo com o mesmo padrão. Depois dos 3 pontos altos, a corrente, e aqui trabalha 3 pontos altos, pegando nesse intervalo de correntes aqui do marrom. Então, olha, fica dessa maneira. Aqui a gente continua com uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo e segue com esse padrão. Chegando lá no canto, faz um leque sobre o leque de base e depois do leque, continua caminhando com a corrente, 3 pontos altos em cada intervalo que nós temos, inclusive nesse intervalo aqui, que é onde nós temos a emenda, está aqui no barbante marrom. E é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui a minha e venho. Completei a primeira volta no marrom, fechei com um ponto baixíssimo, caminhei com 3 pontos baixíssimos até as correntes aqui do leque. Aqui eu inicio a segunda volta, trabalhando um leque sobre esse leque de base. E depois do leque, então, seguimos com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de correntes de base. E vamos assim pela volta toda. Então, vou completar aqui minha segunda volta com essa orientação e venho. Trabalhei as 2 voltas com o marrom e o trabalho está assim. Agora, vamos continuar. Bem, então, depois de completar essas 2 voltas com o barbante marrom, nós vamos de novo fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui nessa primeira parte, onde começou com o cru, azul claro, azul escuro e marrom. Então, o processo para trabalhar é o mesmo. A única diferença é que nós vamos aumentando a quantidade de voltas aqui de cada cor, conforme o trabalho vai aumentando. Então, aqui, olha, nessa primeira vez, eu fiz apenas 2 voltas com o barbante cru, e agora nós vamos fazer 3 voltas com o barbante cru. Então, aumentei uma volta. E o processo para amarrar, então, é a mesma coisa. Então, olha, é no intervalo que fica sempre bem no meio da lateral que nós vamos começar o trabalho. Então, olha, eu vou trabalhar um leque nesse intervalo. Pro lado de cá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. E do lado de cá também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Então, eu estou bem no meio aqui. Bom, e o modo de trabalhar, ele continua o mesmo. Nós sempre vamos voltar 3 pontos atrás para amarrar o barbante. Então, eu vou trabalhar aqui, conto 1, 2, 3. No terceiro ponto, amarro o barbante. E depois de amarrar o barbante, então, nós buscamos a linha para frente, trabalhamos uma corrente e vamos para o intervalo que está bem no meio aqui e trabalhamos um leque. Depois do leque, faço uma corrente e, a partir desse ponto alto que tem aqui logo depois do leque, eu conto 1, 2, 3 e no terceiro prendo um ponto baixíssimo. Depois de prender o ponto baixíssimo, então, nós fazemos as 2 correntes e contamos 3 pontos aqui, olha. A corrente é o meu próximo ponto depois do local onde eu trabalhei aqui. Então, 1, 2, 3. E no terceiro, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, lá se vira, e depois de virar a peça, trabalho mais 2 pontos altos nesse intervalinho aqui, que é para completar aqui o meu grupo de 3 pontos altos. Faço uma corrente e um leque sobre o leque. Depois do leque, uma corrente vem nesse intervalinho e 3 pontos altos.
Depois desses 3 pontos altos, uma corrente, vem aqui na base, conta 1, 2, 3, no terceiro ponto, um ponto baixíssimo. Então, aqui já fiz 2 voltas, agora eu vou fazer a terceira. Faço 2 correntes, de novo aqui conto 1, 2, 3, no terceiro ponto, prendo um ponto baixo. Viro a peça, faço mais 2 pontos altos nesse intervalo para completar o meu grupo de 3 pontos. E sigo caminhando com uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo, leque sobre leque, e vamos assim. O padrão, ele continua o mesmo. Aqui, olha, trabalhei a minha terceira volta, e para fechar, então, depois desse grupo de 3 pontos altos, sempre fazemos uma corrente e contamos 3 pontos aqui de base. 1, 2, 3. No terceiro ponto, prende um ponto baixíssimo. Aqui eu laço e corto, porque já estou com as 3 voltas do cru completas. Então, olha, o padrão para trabalhar essa peça, aqui a contagem dos pontos, né? Para começar e encerrar as voltas, permanece o mesmo. E o corpo aqui das voltas sempre vão ser trabalhados com o padrão de bloquinho de 3 pontos altos separados por uma corrente, leque sobre leque. O que está mudando aqui é a quantidade de voltas de cada cor que nós fazemos. Então, aumentei aqui uma volta. Bom, então, nós vamos trabalhar os 4 lados, fazendo essas 3 voltas no barbante cru, distribuindo da maneira como orientei. Então, eu vou completar os meus 4 lados com o barbante cru e venho. Trabalhei os 4 lados com o barbante cru e, por enquanto, o meu trabalho está assim. Bem, e depois de trabalhar as 3 voltas com o cru, nós vamos trabalhar 3 voltas com o azul claro. Processo para amarrar a linha, continua o mesmo, contamos aqui 3 pontos, voltando atrás, 1, 2, 3, e amarramos o azul claro. E depois de amarrar o azul claro, nós trabalhamos com o mesmo padrão que eu já orientei nas outras voltas. Fazemos uma corrente, trabalhamos 3 pontos altos no primeiro intervalo de base que temos. E seguimos com os 3 pontos altos, uma corrente, leque sobre leque, por toda a volta. Então, vou fazer aqui a minha e venho. Trabalhei a primeira volta, agora faço uma corrente, conto 1, 2, 3 de base e prendo um baixíssimo, faço mais 2 correntes, de novo conto 1, 2, 3 de base, prendo um ponto baixo, viro a peça e trabalho a minha segunda volta fazendo os grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, leque sobre leque. Então, vou completar aqui a segunda volta e venho. Depois de completar aqui a segunda volta, faço uma corrente depois dos 3 pontos. De novo aqui conto de base. 1, 2, 3 pontos e prendo um baixíssimo. Subo 2 correntes, pulo 1, 2, 3. No terceiro, um ponto baixo, viro a peça e trabalho aqui a terceira volta, seguindo o mesmo padrão das 2 voltas anteriores. Vou completar aqui minha terceira volta e venho. Então, aqui completei minha terceira volta, fiz uma corrente depois desses 3 pontos altos, agora conto aqui de base. 1, 2, 3, no terceiro ponto, prendo um ponto baixo, laço mais uma vez e corto essa linha. E vamos trabalhar, então, com esse padrão nos 4 lados aqui da nossa peça. Vou completar o meu do azul claro e venho. Trabalhei os 4 lados com o azul claro e a peça está assim. Agora, vamos trabalhar com o azul escuro e com o azul escuro eu vou fazer o total de 4 voltas. 1, 2, 3 e 4. E para eu amarrar o azul escuro, então eu vou seguir o mesmo padrão que nós já estamos fazendo todas as outras voltas. Vou contar aqui a partir do ponto logo à frente do último ponto em que trabalhei. 1, 2, 3 pontos. No terceiro ponto, prendo aqui a minha linha. E depois de prender a linha, então, continuamos trabalhando com o padrão de uma corrente, 3 pontos altos aqui no primeiro intervalo e seguimos fazendo sempre uma corrente de separação e os grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de corrente de base, leque sobre leque. Vamos até o último intervalo que temos aqui. Então, vou fazer essa volta até o final e venho.
Trabalhei a primeira volta com o azul royal. Depois desse grupo, fiz uma corrente. Agora, para fechar, então, eu conto 1, 2, 3 pontos. No terceiro ponto, prendo um baixíssimo. E agora, faço 2 correntes. De novo, aqui pulo 1, 2, 3. E no terceiro ponto, faço um ponto baixo. E viro a minha peça. E depois de virar a peça, inicio aqui a segunda volta no azul royal, seguindo o mesmo padrão. Então, eu vou aqui trabalhar toda a segunda volta e venho. Completei a segunda volta no azul royal. Depois do grupo de 3 pontos, fiz uma corrente. Agora, conto aqui na base. 1, 2, 3. Na terceiro ponto, eu prendo um ponto baixíssimo e faço mais 2 correntes. Pulo aqui de base. 1, 2, 3. No terceiro ponto, prendo um ponto baixo. Viro a peça e começo a trabalhar a terceira volta, seguindo o padrão dos bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, por toda a volta. Vou fazer aqui a minha e venho. Completei a terceira volta do azul royal. Agora, para fechar esta volta, venho na base e conto 1, 2, 3. No terceiro ponto, prendo um ponto baixíssimo. Agora, para começar a quarta volta, então, eu faço 2 correntes. E encontrei aqui o final aqui dessa volta no marrom. Tenho aqui um leque e as correntes do leque. Então, quando nós encontramos, igualzinho mostrei lá na primeira parte, onde nós encontramos aqui o leque. Então, fazemos apenas as 2 correntes e vamos prender um ponto baixíssimo nas correntes aqui do leque. Então, bem no meio aqui das correntes, eu prendo um baixíssimo e viro a peça. Depois de virar a peça, então, continuamos com o padrão dos bloquinhos de 3 pontos altos, até o final da volta. Então, eu vou fazer aqui a minha quarta volta no azul royal e venho. Trabalhei a minha quarta volta com o azul royal, e aqui, para fechar a quarta volta, eu tenho de base as correntes do leque aqui no marrom. Então, quando nós estamos nesse local, como eu já disse anteriormente, nós não vamos fazer nenhuma corrente depois desse último grupo de 3 pontos altos. Direto aqui eu venho nas correntes do leque aqui do marrom e prendo aqui um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto essa linha. Bem, então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui os 4 lados com o azul royal. Eu vou completar o restante aqui dessa parte na minha peça e venho. Trabalhei os 4 lados com o azul royal. E o trabalho ficou assim. Bem, então agora nós vamos fazer 4 voltas, contornando aqui ao redor de toda a peça com o barbante na cor marrom. E para começar, eu venho aqui nas correntes de qualquer um dos leques do azul royal e amarro o meu barbante. Bem, e depois de amarrar aqui o marrom, então eu faço um leque sobre esse leque de base. E depois do leque, então, eu sigo caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo. E sigo com esse padrão, né, por toda a volta aqui. Então, nós vamos caminhando com os bloquinhos de 3 pontos altos nos intervalos. Quando encontrarmos aqui o local da emenda, que temos aqui o encontro dos 2 lados do azul royal, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, pegando aqui nas correntes do leque do marrom, como orientei na outra vez aqui que nós trabalhamos com o barbante marrom aqui nessa primeira parte. E continuamos com os bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo, chegando aqui no próximo canto, então fazemos um leque e trabalhamos a outra lateral com esse mesmo padrão que acabei de orientar aqui. E vamos contornar aqui toda a volta. Quando encontrarmos o início, então fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhamos com 3 pontos baixíssimos até as correntes aqui do leque, e iniciamos a segunda volta trabalhando leque sobre leque e bloquinho de 3 pontos altos em cada intervalo de correntes. E vamos com esse padrão até construir aqui o total de 4 voltas no barbante marrom. Então, eu vou trabalhar as minhas 4 voltas no barbante marrom, seguindo essa orientação e venho. Completei as 4 voltas com o barbante marrom
e a peça está assim. Bem, então, depois de trabalhar essas 4 voltas com o marrom, nós vamos de novo repetir a sequência de barbante cru, azul claro, azul royal e marrom. E vamos trabalhar com o mesmo padrão dos bloquinhos de 3 pontos altos e leque sobre leque, igualzinho eu mostrei para vocês nas voltas anteriores. E o modo de iniciar e encerrar cada uma das voltas também permanece na mesma contagem. A única diferença aqui dessa parte que nós vamos construir agora é que eu vou trabalhar aqui o total de 5 voltas no barbante cru. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui aumentei a quantidade de voltas no barbante cru. Então, olha, para que realmente não fique nenhuma dúvida, eu vou mostrar aqui como amarrar o cru nessa parte que nós iniciamos agora. Então, esse daqui é o meu intervalo que está bem no meio aqui dessa lateral. Do lado de cá, eu tenho o total de 11 intervalos. E desse lado aqui também 11 intervalos. Então, olha, pegando aqui no intervalo que está bem no meio, eu conto voltando atrás, 1, 2, 3 e amarro a linha. E depois de amarrar a linha, eu faço uma corrente e trabalho um leque nesse intervalo que está bem no meio aqui dessa lateral. Depois de trabalhar o leque, então faço uma corrente, conto aqui 1, 2, 3 e prendo um baixíssimo. Em seguida, 2 correntes e conto aqui 1, 2, 3 e prendo um ponto baixo. Em seguida, eu vou virar a minha peça e iniciar aqui a minha segunda volta com o mesmo padrão que eu já orientei para vocês. E vamos seguindo com esse padrão até construir aqui 5 voltas no barbante cru. Então, nos 4 lados, vamos fazer essas 5 voltas no barbante cru. Eu vou trabalhar aqui os meus 4 lados com essa orientação e venho. Trabalhei os 4 lados com o barbante cru e o meu trabalho está assim. Bem, então, depois de trabalhar essas 5 voltas com o barbante cru, nós vamos fazer 5 voltas com o azul claro. 1, 2, 3, 4, 5 voltas. E essas 5 voltas serão trabalhadas com o mesmo padrão que eu já mostrei nas outras vezes que nós trabalhamos com o azul claro nessas voltinhas aqui de vai e vem. Tudo igual, o modo de amarrar a linha, o modo de iniciar as voltas, o modo de encerrar as voltas, a maneira de trabalhar aqui a volta, tudo igual, nada muda. Então, eu não vou de novo mostrar como amarra a linha, como inicia, como encerra as voltas, porque é tudo a mesma coisa que eu já mostrei nas vezes anteriores que nós trabalhamos, então, com esse padrão aqui das voltas de vai e vem. E da mesma maneira, nós vamos trabalhar essas 5 voltas nos 4 lados aqui da peça. Então, vou fazer as minhas 5 voltas no azul claro e venho mostrando como ficou. Trabalhei as 5 voltas com o azul claro e a peça está dessa maneira aqui. Bem, depois então de trabalhar aqui essas 5 voltas com o azul claro, nós voltamos a trabalhar com o azul royal e no azul royal nós vamos fazer o total de 6 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Então, são 6 voltas no azul royal. E o padrão para trabalhar essas 6 voltas, ele segue o mesmo padrão que nós acabamos de usar aqui para trabalhar com o azul claro. Então, não muda nada do padrão. A única coisa que muda realmente são as quantidades aqui de voltas, que no caso aqui no azul royal vamos fazer 6 voltas. E assim que nós completarmos aqui a 6ª volta no azul royal, nós vamos estar aqui nas correntes do leque aqui do marrom. Então, a última volta aqui do azul royal será fechando aqui com um ponto baixíssimo nas correntes do leque do marrom. Bem, então, eu vou trabalhar aqui os 4 lados, fazendo essas 6 voltas no azul royal e venho mostrando como ficou. Trabalhei os 4 lados com o azul royal, seguindo o padrão que eu orientei,
e a minha peça está assim. Bom, e depois de trabalhar as 6 voltas com o azul royal, eu fiz mais 6 voltas com o barbante marrom. E essas 6 voltas que eu trabalhei com o barbante marrom, eu fiz contornando aqui ao redor da peça toda. Então, com o marrom, não foram voltas de vai e vem, e sim voltas contornando aqui os 4 lados de uma vez só. Desde a primeira até a 6ª volta, eu trabalhei contornando ao redor de toda a peça. E ficou dessa maneira que vocês estão vendo. Bem, então depois de trabalhar essas 6 voltas com o marrom, eu vou novamente repetir a sequência de cores: cru, azul claro, azul royal e marrom. O processo para trabalhar será o mesmo dessa última vez aqui que nós trabalhamos essa sequência de cores. Então, o padrão seguirá o mesmo: modo de amarrar a linha para iniciar as voltas, modo de trabalhar as voltas, que serão voltinhas de vai e vem, e o modo de encerrar as voltas, tudo igual, em todas as cores. Então, aqui, olha, eu já trabalhei com o barbante cru. Vocês podem notar que o processo é o mesmo, são voltinhas de vai e vem, que nós vamos trabalhar aqui nos 4 lados, e com o barbante cru a gente inicia bem no meio da lateral. E aqui eu trabalhei o total de 6 voltas com o barbante cru. Então, são 6 voltas de cada lado aqui com o barbante cru. E depois de trabalhar os 4 lados com o barbante cru, eu trabalhei aqui os 4 lados com o azul claro e fiz o total de 6 voltas com o azul claro também. E ficou dessa maneira. E depois de trabalhar os 4 lados com o azul claro, eu trabalhei os 4 lados com o azul royal. E no azul royal, eu fiz o total de 7 voltas. E ficou dessa maneira que vocês estão vendo. Depois de trabalhar as 7 voltas com o azul royal, eu trabalhei os 4 lados com o marrom, fazendo também voltas de vai e vem. E no marrom, eu fiz o total de 6 voltas. Então, no marrom, fiz apenas 6 voltas. Quando eu completei a 6ª volta, eu cheguei nas correntes do leque de base. E depois de trabalhar as 6 voltas de vai e vem aqui com o marrom e chegar nas correntes do leque, eu fiz mais uma volta com o marrom, uma volta de acabamento, que eu fiz contornando aqui ao redor de toda a peça. Eu já vou mostrar para vocês mais de perto como foi que eu fiz essa volta de acabamento. Bem, então aqui, né, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas com o marrom, em voltinhas aqui de vai e vem. Cheguei lá nas correntes do leque, como eu falei para vocês, e depois eu fiz uma volta de acabamento contornando ao redor da peça toda. E essa voltinha de acabamento, eu trabalhei com o seguinte padrão: nos cantos, eu fiz um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois, eu fui trabalhando sem nenhuma corrente de intervalo aqui, nesses espacinhos de uma corrente que nós temos aqui de base, os lequinhos com 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Completou o lequinho sem nenhuma corrente, direto venho para o próximo intervalo e aqui repito o leque com 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E fui trabalhando com esse padrão até encontrar aqui o local onde eu encerrei a 6ª volta que eu fiz agora com o barbante marrom. Essa aqui é a 6ª volta que eu fiz no marrom, nas voltinhas de vai e vem. E esse lado aqui é a 6ª volta também das voltinhas de vai e vem que eu fiz nesse outro canto. Então, aqui bem no meio, onde nós fechamos aqui a 6ª volta no marrom dessa última vez, eu vou trabalhar um leque um pouquinho maior, porque esse espaço aqui, ele tá mais longe do que os outros que nós temos aqui de uma corrente. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos, só nesse local. Então, bem no meio aqui da lateral, nos 4 lados, nós vamos trabalhar
3 pontos altos, uma corrente mais 3 pontos altos. Você não vai repuxar um pouco, vai ficar feio. Bem, então é isso, gente. E assim que completamos aqui essa volta, nós encerramos aqui mais esse trabalho maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você, é só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. E se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.